Um dia nós recebemos de Ti. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Assistindo aqui, fazendo parte mais de um encontro como esse, o meu coração está muito feliz por poder celebrar aqui junto com você e de chegar esse mês, no mês de agosto, o mês que nós retornaremos aos nossos encontros presenciais. Não sei se você está contando isso, mas faltam 2 semanas, mais 2 domingos e nós estaremos aqui. Tem o da semana que vem online e o outro já é o dia 15 de agosto, e eu tenho certeza que será um momento incrível, será muito bom. E antes de nós começarmos essa celebração, estava conversando aqui com o pessoal, com a equipe, e que seja a última vez em que nós tenhamos que fazer isso. Então, muito tempo se passou e é hora de nós retornarmos. Então, celebre Jesus junto conosco. Aproveite esse último domingo, mas esse e o próximo online, e o outro nós já estaremos aqui mais uma vez juntos celebrando a Jesus. Amém? Eu queria então já pedir para que você separe aí a tua Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre o poder da disciplina. O poder da disciplina. Amém? Eu acho que essa talvez seja uma das palavras mais difíceis para quando nós somos crianças, né? Porque nós sempre analisamos a disciplina a partir do medo, a partir de algo que é ruim. E quando nós vamos crescendo, quando nós vamos entendendo a vida, quando nós vamos amadurecendo em todas as nossas decisões, escolhas, a respeito daquilo que a vida nos coloca como necessidade, nós vamos entendendo que a disciplina ela é algo extremamente importante. E para toda uma pessoa que quer ter longevidade, toda pessoa que quer ter sucesso, essa pessoa tem que ser uma pessoa disciplinada. Não tem jeito. E aqui, disciplina, então fui dar uma googada aqui, peguei a definição do próprio dicionário para nós. Então, disciplina é a obediência a um determinado grupo de regras ou condutas que assegura o bem-estar dos indivíduos ao meu redor, como também o bom funcionamento de algo. Então, olha só que interessante isso. Disciplina é essa obediência a um determinado conjunto de regras ou de condutas que assegura o bem-estar dos indivíduos num determinado grupo, ou do bom funcionamento de algo. Então preste atenção nisso. Cada pessoa vai ter níveis de responsabilidades que vão demandar disciplina por parte dessa pessoa. Porém, note isso, algumas responsabilidades não são impostas por alguém sobre a minha e sobre a tua vida. Que às vezes no teu trabalho você tem que ter a disciplina de chegar no horário, talvez dentro da tua casa você aí como adolescente vai ter a disciplina no sentido de arrumar o teu quarto, lavar tuas roupas, enfim, fazer algumas tarefas. Só que tem outras disciplinas, responsabilidades que ninguém precisa impor sobre nós, mas nós mesmos vamos colocar sobre nós. E nós chamamos isso de autodisciplina. Quando eu coloco algumas bases, algumas prioridades, alguns valores sobre a minha vida. Então, como por exemplo no meu caso, quando eu lidei com a minha obesidade, que eu tinha algumas doenças e limitações que eu estava tendo por conta da minha obesidade. E no meu caso, porque literalmente cada caso é um caso, bastava para mim apenas uma disciplina alimentar. Então olha só que interessante isso, não tem lei, tipo no sentido de, Mateus, coma isso ou não coma isso, eu posso comer o que eu quiser, eu comia o que eu queria e não tinha ninguém que estava me colocando um limite, me impondo sobre isso diante de mim. Então, não tem normas comportamentais acerca disso, mas é uma disciplina que está aí para qualquer um. Se você comer de forma desenfreada e você for indisciplinado nesse sentido, provavelmente você vai ter que sofrer as consequências disso. Então, por exemplo, outro mal, como por exemplo o sedentarismo. A vida, quando nós olhamos para a vida é movimento. E a inércia, quer dizer, o oposto
da vida. Então, presta atenção nisso. Sedentarismo, a vida é movimento, e a inércia é o oposto da vida. Destrói, o sedentarismo enferruja. Nós não podemos nos entregar a isso. Se você pegar, por exemplo, história de algumas pessoas que ficaram, por exemplo, acamadas, ou ficaram em coma, ou ficaram entubadas, por exemplo, nessa pandemia, se não fosse o trabalho de nutricionistas e de fisioterapeutas, essas pessoas, às vezes, algumas não conseguem nem voltar a andar por atrofia muscular e tantos outros problemas, perca de massa magra, enfim, eu não vou ficar aqui tocando no assunto, mas o sedentarismo em todos os seus níveis, ele destrói. Então você precisa ter uma disciplina. Ninguém chega para você e coloca uma pistola, graças a Deus, né? Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, olha, você vai caminhar 3 vezes por semana. Mas depende do que então? Já que eu não tenho uma arma apontada para mim e eu não vou fazer isso por obrigação, por que então eu devo me exercitar no mínimo 3 vezes por semana? Disciplina. Disciplina vai construir longevidade para nós. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre disciplina como essa autogestão das nossas vidas. Então, sem necessariamente ter algo te obrigando. Eu não estou aqui para... Eu sempre digo isso aqui na nossa igreja, que a nossa igreja, você não tem que. Você não tem que ser obrigado a servir, você não tem que ser obrigado a dar nada, você não tem que ser obrigado a participar das coisas, mas é importante, se você quer ter uma vida de longevidade, saúde espiritual, saúde física, nos teus relacionamentos, na tua carreira, você precisa ter autogestão, você precisa ter disciplina. Então, disciplina é essa arte de não se perder no meio do caminho. E para mim é sempre muito importante e eu gosto muito de acompanhar as Olimpíadas. Para mim é um dos momentos mais assim, incríveis. Eu fico ansioso, né, pelo tempo de Copa do Mundo, eu amo esse ambiente da Copa do Mundo. Brasil, claro, sempre torcendo para o Brasil ganhar, mas o ambiente, eu lembro das Copas, eu me lembro, apesar de ser bem jovem, eu lembro da Copa de 98. Alguns aí talvez não eram nem nascidos ainda, mas eu lembro que na Copa de 98 a gente foi assistir lá a final que a gente perdeu para a França, a gente foi assistir lá na minha casa dos meus pais. Eu lembro que tinha aquelas tortas de frango, minha mãe pintou, usou corante na massa, o frango ou a massa, não lembro, estava pintada de amarelo e a massa de verde, com tudo colorido, a gente brincando, maior festa. E eu lembro que a gente era criança, eu e os meus primos, o Brasil perdeu, mas a gente ficou ali naquele climão gostoso e para nós o que valia era a comunhão, era aquele ambiente gostoso. Mas nas Olimpíadas a mesma coisa, apesar de estar sendo no Japão e estar sendo difícil pela questão de fuso horário, eu às vezes estou me disciplinando a conseguir assistir alguns esportes que eu gosto muito. E um dos principais é a ginástica artística. Eu acho sensacional o que esses homens e mulheres, esses meninos e meninas, eles fazem. E aí, não sei se você está acompanhando, mas a nossa Rebequinha, essa menina que está arrebentando nessas Olimpíadas, ela foi a medalha de prata no individual geral, todos os aparelhos, e depois, por algo mínimo, ela não conseguiu ouro, e hoje, de madrugada, ela conseguiu a medalha de ouro no salto. E uma das falas da Jade Barbosa, que era também uma ginástica olímpica, ex-ginasta, e agora ela é comentarista, ela disse uma frase que marcou muito sobre a importância da disciplina. Ela disse assim, para o comentarista também, ninguém acorda todos os dias com a cabeça de uma campeã olímpica. A gente precisa ter disciplina todos os dias, para mesmo com dias difíceis, em que a gente não acredita na gente mesmo, a gente seguir, repetir e ir para aquele ginásio e entregar o nosso melhor. Uau! Incrível, sensacional, não tem jeito, não é todo dia, eu sempre falo isso em aconselhamentos, ninguém é feliz todo dia, ninguém está animado todo dia, ninguém às vezes quer ter disciplina, quer ter rotina e ter a recorrência de sempre fazer o que é certo todos os dias, mas se alguém quer chegar aonde, por exemplo, essa menina chegou, ao lugar mais alto do pódio, nós precisamos ter disciplina. A disciplina então é o segredo para longevidade com qualidade.
Porque às vezes você pode ter longevidade, mas sem qualidade. E aí isso é um grande problema. Tanto para as questões espirituais, físicas, sociais, a disciplina é esse segredo. A disciplina é esse segredo. E aí, pegando já o gancho e emendando aqui no texto bíblico que nós já vamos começar a ler, a verdadeira disciplina, ela está sobre a persona e não sobre o personagem que nós criamos. Vou falar de novo. A verdadeira disciplina, ela está sobre a persona e não sobre o personagem. No público, aqui na tela da TV, geralmente nós temos contato com o personagem Mateus. Mas quando eu estou só, quando você está só, quando está só você e Deus, é aí que a disciplina de verdade entra. Porque aqui eu sou uma personagem, talvez você não me conheça, na verdade, provavelmente a minha rotina, você não saiba nada de mim. Talvez você esteja assistindo essa live e você nem seja da CB Vida, aí realmente você não me conhece. E eu também não te conheço. E talvez no teu trabalho você seja um personagem, para a tua família você seja um personagem, nós criamos personagens, mas a persona, quem eu sou na intimidade, quem eu sou quando eu estou sozinho, esse Deus sabe quem eu sou. E é nesse ambiente de persona e não de personagem é que Deus opera, pois Deus não se relaciona com personagens criados. Deus se relaciona com a persona. O nosso Deus é um Deus de corações. Então nós podemos construir para a sociedade personagens. Eu posso bancar algo para alguém. Eu lembro de uma vez que eu recebia, olha só, adolescente. Ouçam, adolescentes, não façam isso. Eu lembro que eu trabalhava na Sabesp, eu era estagiário, isso há muitos anos, e eu lembro que eu tinha um salário lá como estagiário de R$650. Pra você não saber, naquela época o salário mínimo estava beirando aí uns R$400. Então eu ganhava, olha, como estagiário, trabalhando 6 horas, eu ganhava mais do que alguém que ganhava um salário mínimo. Recebia naquela época, mais de 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, eu recebia um vale-refeição de R$350. Então na época, eu falava assim, uau, eu estou por cima, eu estou fazendo tudo. Eu lembro que eu fui na loja, e aí eu fiquei ouvindo os camaradas da escola, e eles falaram assim, olha, esse tênis aqui, Mateus, é o tênis. E eu achei feio pra caramba o tênis. Eu falei, nossa, eu nunca vi um tênis tão feio. E aí você, esse aqui é o melhor, esse aqui é o que todo mundo vai olhar e falar, nossa, ele está com aquele tênis. Quanto que é isso aí? R$600 o tênis. Hoje já é caríssimo, R$600 num tênis. Hoje os meus tênis não chegam nem perto disso. E aí, R$600, eu falei assim, então é esse que eu quero. E eu lembro que eu olhava assim para o meu pé, a botina, era difícil até de andar com o tênis. Não era tão confortável assim pelo valor que deveria estar pisando como se fosse em marshmallow. De tão caro que era, devia ser a pisada mais macia do mundo, mas não era. Mas por quê? Porque eu queria na escola construir um personagem, mas que era totalmente oposto da persona que eu era. Então eu mostrava algo mais no fundo, eu odiava o tênis que tinha, mas porque eu queria me encaixar, eu fazia isso. E hoje nós vivemos a era disso, a era dos personagens. Instagram é personagens. Nós só colocamos aquilo que achamos que é o mais bonito, que é o mais belo, que a gente escreve algumas frases que às vezes a gente nem acredita nelas, mas para a gente passar pelo politicamente correto, a gente escreve, a gente diz, a gente segue algumas coisas, a gente compra algumas coisas, a gente usa algumas coisas, nem é porque a gente quer, mas é porque a gente tem que fazer uma personagem. Na igreja, às vezes a gente mostra um personagem, para as nossas relações nós mostramos um personagem, mas como eu quero dizer, querendo conversar com vocês, Deus é aquele que nos vê os nossos corações e não o personagem que a gente cria. Então, fazendo um contraponto do personagem, o personagem ele é a celebração da indisciplina. Mas eu quero também então
colocar aqui um padrão, tanto da disciplina quanto da indisciplina. E, primeiro, aquele que escolhe o caminho da indisciplina, no sentido de, eu não quero fazer isso, o certo é esse, eu quero fazer o contrário. Porque tem gente que vive assim. Esse aqui é o certo, mas eu não quero isso. Esse é o caminho, mas eu não quero esse caminho não, pastor. O que eu quero dizer para você é que aquele que também vive na indisciplina, esse deve ser respeitado. Mas pastor, eu não concordo com o estilo de vida dessa pessoa. Ok, a vida é dele. Ele faz o que ele quiser ou ela faz o que ela quiser. Agora, então, primeiro, a gente respeita aquele que vive na indisciplina. Aquele que de alguma forma não quer isso para a sua vida. Agora, no ponto 2, o outro oposto, o contraponto, é que se esse sujeito ele vive em comunidade, no núcleo social, e essa decisão de viver indisciplinarmente prejudica ou destrói a vida de uma comunidade, aí uma disciplina precisa ser estabelecida sobre a vida desse sujeito. Essas são as regras do convívio em sociedade. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser indisciplina, você pode viver em disciplina da maneira como você quiser, e nós precisamos te respeitar por você não querer viver. Agora, quando a gente vive em comunidade, numa sociedade, a gente precisa tomar algumas ações de disciplina para que a gente possa ter um bom convívio dentro do ambiente onde a gente está. Nós respeitamos a sua decisão, mas como essa sua decisão destrói o coletivo, nós precisamos intervir. Então, eu quero falar disciplina. Vocês viram aqui que eu dei várias ações e vários exemplos de disciplina, mas hoje eu quero focar especificamente na disciplina no ambiente de comunidade, no ambiente de igreja. Faz tempo que eu não falo sobre isso. Sobre relacionamento entre nós, irmãos, esses irmãos da fé, e como que Jesus nos ensina a agir com a disciplina no meio da nossa comunidade, nesse ambiente de comunidade. Por isso que eu peço que você abra comigo a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, nesse texto tão conhecido, tão famoso. E eu espero que você possa, de fato, colocar em prática esse segredo aqui que nós estamos vendo em Jesus, porque muitos de nós conhecemos isso, mas a grande pergunta é, nós vivemos isso? Nós aplicamos isso à nossa realidade, à nossa vida? Então olha aí comigo, Mateus no capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 17, como que nós tratamos o nosso irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Esse aqui é a orientação de Jesus no trato que nós temos que ter como irmãos. Olhe comigo mais uma vez então o versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Primeiro ponto disso daqui, irmãos. Olha só essa expressão que Jesus está usando, irmãos. Então quando ele diz irmão, Jesus está pensando em família. Então presta atenção, se alguém da tua família de fé, nós aqui, igreja, nós, comunidade Batista Vida, se você sente parte dessa comunidade, faz parte dessa comunidade, nós somos família. E dentro desse ambiente de família, existe a possibilidade de pecado no nosso meio. Jesus está dizendo, vai acontecer, os seus irmãos vão pecar, você vai pecar, vai haver pecado no meio da família. E mesmo... Presta atenção nisso, irmãos. E mesmo com pecado, o meu irmão não deixa de ser meu irmão. Mesmo com o pecado, o meu irmão não deixa de ser meu irmão. Eu lembro de uma vez em que eu tive a minha infância com a minha irmã Débora. A gente teve várias brigas, eu e ela. E
Eu lembro que minha mãe colocava a gente para pensar. Era pior do que talvez um dia apanhar. Colocava eu e ela para pensar junto. Eu falei, eu não quero ficar do lado dessa menina, não. E ela, eu não quero ficar do lado desse menino, não, mãe. E aí a gente discutia, fazia cara emburrada um para o outro, e a gente olhava e assim, ela fez isso comigo, ele puxou meu cabelo, ele fez briga, discussão de criança. Mas o legal é que sempre, no final, mesmo quando um tinha feito a peripécia mais horrível com o outro, a gente sempre terminava se abraçando, se beijando, porque nós somos irmãos. E a mesma coisa que Jesus está querendo dizer é que, mesmo com pecado, o meu irmão não deixa de ser meu irmão. A não ser que ele nunca foi o meu irmão. Mas irmãos vão errar, vão pecar, vai sair atrito. Eu sempre digo isso aqui na nossa igreja como uma máxima que eu tenho, que intimidade, relação gera intimidade, e toda intimidade que nós temos entre irmãos gera conflito. E dentro desse conflito entre pessoas pecadoras, vai acontecer erros. E aí, olha só, a disciplina acontece aonde? Desse ambiente familiar. Então presta atenção aqui que Jesus está querendo dizer, não é em WhatsApp, não é em recadinho por meio de Instagram. A gente não manda recado assim para uma pessoa pelo Instagram ou mensagem em culto. A gente toma cuidado de gente em contato com gente. Esse é o jeito cristão de se fazer as coisas. Não mais uma vez, em Instagram é personagem, não é lugar disso. Ambiente de disciplina, de acompanhamento, de cuidado, de pastoreio, não é em WhatsApp, a gente não fica trocando mensagens ou farpas, ou essas coisas. A gente cuida de gente em contato com gente. O que isso eu quero dizer? Que, pelo amor de Deus, a gente não dá exortação com mensagem de texto para alguém no WhatsApp. Se a gente tem problema com alguém, a gente marca um café, olha no olho e fala. Porque eu já vi gente falando assim, nossa pastor, a pessoa mandou uma mensagem super grossa, aí está uma mensagem de texto. Aí você pode tanto ler assim, ó, bom dia, quanto bom dia. Você pode ler um ok como ok, quanto ok. A gente interpreta do jeito que a gente quiser, a gente analisa do jeito que a gente quer, a gente sai arrumando tempestades, achando que o outro está de cara comigo, o outro... Não, tira isso da tua vida. Eu lembro que logo quando eu me casei com a Carol, a gente colocou um combinado de nunca ficar discutindo por WhatsApp. Se tem algo sério que a gente precisa conversar no nosso casamento, a gente vai conversar olho no olho. E é assim que a gente trata. Olha só o que Provérbios 11, abre aí comigo. Provérbios no capítulo 11. E aí, irmão, isso vai para tudo, para a sua vida, para o seu casamento, para a tua empresa. Eu já vi gente sendo demitida por WhatsApp. Gente, isso na minha cabeça isso não entra. A gente perdeu essa capacidade de olhar no olho as pessoas, ter compaixão e querer resolver de fato as coisas. Olha o que esse versículo diz para a gente, 11, versículo 30. Diz assim, o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas, este é sábio. O fruto da retidão, aquele que de alguma forma, quando conversa com o outro, leva o outro a ter uma transformação, aquele que trata em um ambiente de misericórdia, de amor, esse que trata desse jeito, olhando nos olhos com misericórdia do outro, esse alcança a retidão e ganha o outro. Os seus frutos ganham. Quando você tem que lidar com um conflito com alguém, é sempre destruição, é sempre morte. Então comece a tomar cuidado com aquilo que você está dizendo, ou a maneira como você está se relacionando. Segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto, e Jesus nos ensina, é que a disciplina ela é particular. Ela tem o primeiro nível, a primeira instância dela é particular. É eu e tu e eu. Só nós dois. Pois nós somos irmãos.
é a mesma família. Então, sendo irmão, eu te olho nos olhos e eu vejo você, meu irmão, e não o teu pecado. E se o teu irmão, ouvir você, você ganhou o irmão. Então presta atenção, o que Jesus está querendo dizer é que nesse ambiente de disciplina, a preocupação na conversa é o irmão, e não o pecado que o irmão pecou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? No ambiente aqui de disciplina que Jesus nos ensina, a coisa mais importante não é o pecado que está no meio. A coisa mais importante é o meu irmão. É eu tratar o irmão. E não é... E tem gente na igreja, desculpa eu usar essa expressão, mas vive como um urubu. Parece tubarão. Sente o cheiro o gosto de sangue na água e vai para cima. E aí morde, esmaga, destrói, sai fofocando, sai falando. Pastor, eu disse, né? Fulano não tem jeito. Olha, se tem uma das coisas que eu mais odeio, querido, é quando alguém vem falar de alguém para mim quando a pessoa não está. E desculpe, nesses momentos eu vou ser bem curto e grosso, até meio seco. Eu vou dizer, fulano não está aqui, eu não vou nem continuar essa conversa. Porque eu não faço isso, eu não permito que a gente dê espaço para a gente almoçar pessoas. E outra coisa que eu coloquei, eu e a Carol, a gente não parece que sou eu que estou propondo, mas a Carol também, a gente sempre conversou sobre isso, sobre experiências de estar na mesa de outros pastores e os caras falando mal dos membros, ou situações de igrejas que a gente já participou, na mesa. E a gente falou assim, nós nunca vamos almoçar ou jantar falando da igreja. No sentido de, não sobre coisas da igreja, mas falando de irmãos, falando do fulaninho. Às vezes acontece coisa que as pessoas chegam para a Carol e falam assim, nossa, aconteceu tal coisa, o Mateus não te falou? Não, porque eu não falo. Primeiro porque aquilo que falam para mim na minha sala, morre lá. Minha esposa não tem nada a ver comigo. Eu sou o pastor da igreja, a vocação dela é outra. A responsabilidade está sobre mim. E diante de Deus, sendo pastor ou não, sendo cristão, se eu tiver problema com alguém, eu trato com esse alguém. E se esse outro alguém não está aqui, eu não trato, eu não falo, eu não me meto. Eu não sou um abutre, eu não sinto o cheiro de sangue, e aí eu vou para cima para destruir, para ver o pecado. Eu já participei de algumas igrejas, conheci histórias de pessoas que faziam literalmente de assembleias um ambiente de inquisição para excluir membros. Gente, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Na disciplina, a primeira instância dela é particular. Ela não só é particular, mas ela é para avisar a transformação da vida do meu irmão. Se você não está indo visando preocupação com a vida do outro, não vá até o outro. Se a tua prioridade é extinguir o pecado, não vá, deixe outra pessoa aí. Porque quem tem que ir é quem está preocupado com o irmão e não com o pecado do irmão. O pecado a gente trata, mas o que é mais importante é eu ganhar o meu irmão. Na relação da família, o amor, o olhar de amor vence o olhar do pecado. Isso parece simples, né, irmãos? Mas na prática, é difícil da gente viver. E olha só, e sabe por que também isso cada vez mais é difícil no nosso tempo? Porque nós vivemos a era da escuta violenta. O que é escuta violenta? Nós queremos empurrar o nosso ponto de vista a todo custo. Então, eu já disse isso aqui, redes sociais não têm ouvido, só tem boca. A gente não quer mais ouvir. Ninguém mais quer ouvir o outro, a gente só quer empurrar a minha verdade. A nossa escuta ela é violenta. Quer dizer, você pode dizer o que você quiser, mas eu já tenho a minha verdade pronta aqui dentro de mim, e dane-se o que você pensa, eu vim aqui para impor a verdade, a minha verdade, o meu ponto de vista sobre você. E aí, quando a gente olha para, por exemplo, as cartas do Apocalipse, a gente vê Jesus dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu já disse isso uma vez, as redes sociais, elas não têm ouvido, só têm boca. E quem muito fala, e hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo. A gente manja desde política internacional, a medicina, aí para tudo. Hoje em dia a gente é quase uma enciclopédia Barça, cada um de nós.
E aí a gente só tem fala, e quem fala muito não tem escuta. E a gente não consegue tratar os irmãos. E aí olha só, então presta atenção nisso aqui. Num ambiente onde não se tem escuta, onde a minha fala ela não vai ser ouvida, as falas que são relevantes, elas diminuem. É muito barulho. Então qual que é o fruto de um lugar onde só tem muita fala, mas tem pouca escuta? Nós vivemos em solidão, em isolamento. Aquele que tem algo a dizer de importante, não diz mais para o outro, porque não quer escutar também. E aí vira aquela confusão. Então fica assim, então você é lá e eu aqui. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eu tenho até algo, eu tenho algo relevante para dizer para o meu irmão, eu me preocupo com ele, mas como está todo mundo armado, pronto para poder, se alguém vir falar alguma coisa para mim, eu já vou dar na lata, eu fico quieto na minha, o outro irmão que está no pecado, está no erro, ou está num caminho de indisciplina, de morte, ele também não se permite ser acessado, aí a gente vive isolamento e solidão. E aí a gente tem os nossos pecados e os nossos problemas e a gente não trata mais. E aí o que acontece é, o inferno celebra isso. Então o que a gente precisa fazer? Retornar aos conselhos básicos de disciplina para a vida que Jesus nos ensina. Nós estamos cada vez mais distantes como seres humanos. E as nossas relações estão cada vez mais frágeis. Eu não posso te dizer isso, eu não posso te dizer aquilo. Eu não sei quem foi que postou esses dias, eu vi lá, era algo assim, há 20 anos atrás. Eu não gosto de pera. Eu gosto de pera. Porque minha preferida é maçã. Aí nos dias de hoje, eu não gosto de pera. Você é o quê? Perofóbico? O que é? Você não gosta de pera? Agora vamos lutar pelas causas da pera, porque a gente já não pode mais dizer mais nada, porque tudo o outro se machuca, tudo o outro me ofende a minha verdade, a minha ponto de vista. Aí a gente não tolera mais nada, a gente não escuta mais ninguém. E aí virou um mundo chato pra caramba. É chato. Vivemos tempos de gente cheias de razão. E aí aquilo que a filosofia vai falar sobre a pós-verdade. Então presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer, querido. O que é essa pós-verdade? A verdade não interessa mais. A não ser, presta atenção nisso. A verdade não importa mais. O que importa é se essa verdade ela vai autenticar aquilo que eu acho. Então, a não ser que essa verdade assine embaixo a minha ideia, a minha ideologia, a minha visão de mundo, eu aceito. Agora, se essa verdade que está sendo dita, se a verdade, ela choca os meus ideais, choca os meus valores, ou meu posicionamento, ou aquilo que eu acredito, aí o que acontece? Eu troco de igreja. Porque se esse pensamento, essa igreja, ela não autentica as minhas falas, o meu pensamento, aí eu troco de relacionamento, aí eu troco de família. Hoje em dia está nesse nível. Eu troco de amigos. Então, o que a gente quer, na verdade, é ter razão e a verdade seja a nossa serva. O que nós buscamos hoje em dia é ter razão. E que a verdade, ela sirva aos meus interesses e dos meus ideais, daquilo que eu já disse que é a minha verdade. Então, se o pastor veio aqui e falou um negócio que vai contra o meu candidato, aí eu troco de igreja, o pastor agora já não sabe mais nada de teologia. Aí o senhor falou um negócio que feriu um pouco da minha ideologia, daquilo que eu penso, aí eu também troco de igreja. Aí, se um amigo meu, que há anos eu estou com ele, diz um outro negócio, postou que eu não gostei, eu o excluo. Não, mas se pensa desse jeito, eu nunca mais quero falar com ele. É da minha família. Mas por isso que eu nunca mais vou em almoço disso aqui, porque se pensa desse jeito aí, ou se não concordou, ou se não aceitou isso que eu estou querendo dizer, eu também não quero mais nada. Aí o que acontece? As consequências de uma sociedade cheia de razão. Solidão e afastamento. Solidão e afastamento. Aí, mais uma vez, o mundo que Deus criou, que é plural, ele se torna um mundo chato. Uma briga
como posso dizer, não vou nem dizer polarização, mas a gente vive esse Montecos contra Capuletos, a gente vive essa binariedade ridícula que nós vemos hoje em dia, que ou a gente é uma coisa ou a gente é outra. A gente fica se encaixando em algumas caixas, e aí a gente só quer ouvir quem pensa igual a gente. Que mundo chato que a gente está criando. E a gente quer trazer isso às vezes para dentro da igreja. E a igreja, ela se manifesta na multiforme graça de Deus. E na pluralidade. Esse aqui é o ambiente, queridos, que não é daqueles que pensam todo mundo igual, mas é daqueles que se amam e que se unem em Jesus Cristo e nele encontram a verdade para as suas vidas. Um outro ponto da disciplina, eu estou quase acabando, é a disciplina compartilhada que Jesus nos ensina. Quer dizer, leve 2 ou 3 com você junto. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, não desista do seu irmão se a sua tentativa foi frustrada. Você foi ter o contato com o seu irmão, e aí foi frustrada a primeira vez que você conversou com ele, o acompanhamento que você tentou com ele, não deu certo, não te ouviu. Então, você não chega e fala assim, bom, foi frustrado, então dane-se o Marcão. Que se lasque ele, não me ouviu, então o problema é dele. Não, não é isso. Não esse é o jeito cristão. O jeito cristão é, eu não desisto do meu irmão assim. Então quer dizer, vamos ali Roberta, vamos ali João, vamos conversar ali com o Marcão. Vamos dar um jeito, vamos conversar com ele. Então, no primeiro ponto, fala sobre o pecado, o irmão em pecado. Já agora, nesse segundo ponto, Jesus está falando para o irmão que está disciplinando. Então presta atenção nisso, a disciplina não pode jamais ser feita por alguém sem experiência. Abre comigo aí, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6, olha só o que o texto diz. 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 6, diz assim: não pode ser recém-convertido, está falando da liderança, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. E por que então não pode ser novo na fé ou alguém sem experiência, sem lastro, sem bagagem? É porque não só pela a bagagem de vida, de fé, de experiência, mas pelo perigo de se achar melhor ou superior ao outro. Aí ele cai na condenação do diabo. Então presta atenção aqui comigo, nisso aqui que eu vou te dizer. Você é só alguém da família que está em situação diferente. Você que está chegando na vida do irmão, o auxiliando, nessa disciplina espiritual da vida desse irmão, você é só alguém da família. Você não é o cara, não é a mulher, você não é o super mega líder, você não é alguém. Você só é alguém que está numa posição diferente dela. E olha só, amanhã essa posição pode se inverter. Você pode estar no outro lado. Nós somos apenas irmãos, família que se trata em amor, acertando ou errando. Gente, presta atenção, isso é sério pra caramba. A palavra de Jesus aqui é de trazer preocupação de tentar salvar o irmão em pecado e também de preservar o irmão que aconselha da soberba. Olha só isso daqui, queridos. Jesus é incrível. Jesus está dando a dica para aquele que vai ser exortado em amor. É o teu irmão, é a tua família, seja humilde. E Jesus também está cuidando do outro que vai exortar e dizer, você é alguém só da família, você não é nada, amigão. Cuidado, para a soberba não subir no seu coração. Você só está o ajudando, pois no outro dia pode ser que você esteja nessa posição.
Porque nós da família estamos sujeitos e vamos pecar, errar. Só vamos errar e pecar em coisas diferentes, mas nós vamos errar. Então tenha humildade, preserve o seu coração. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está celebrando a disciplina e está cuidando de cada um de nós. Jesus está nos ensinando aqui a viver num ambiente em que nós não somos tão frágeis assim. Num ambiente em que nós podemos ser tocados pela vida do outro, cuidados pela vida do outro. Como também na narrativa da mulher adúltera, que todos nós conhecemos. A mulher que está no chão. E também os homens que estão com pedras nas mãos, Jesus está ensinando os dois grupos. Jesus está ensinando a mulher que foi pega em adultério, e Jesus também está ensinando os homens com pedra nas mãos. Jesus está o tempo inteiro nos ensinando, dizendo, cuidado, cuidado. Porque a mesma maneira que nós usamos de justiça para julgar os outros, será feito assim com cada um de nós. Jesus pega aqueles homens com pedra nas mãos, e eu fico imaginando que Jesus os leva a uma consciência de misericórdia, de amor e de justiça, em que eles olham para o rosto daquela mulher e eles já não conseguem mais enxergar o rosto dela, mas conseguem se ver. O nível de consciência que Jesus nos chama a olhar é que na hora em que pego pedras para o outro, na verdade quem está lá sou eu, porque eu vou cair. E a mesma maneira como pego em pedras, será pego em pedras para mim também. Cuidado, queridos. A última maneira, a última etapa desse processo de disciplina é a disciplina coletiva. Mais uma vez, Jesus está dizendo, não desista do sermão. Mas chega um ponto em que esse irmão pode dizer e deixar muito claro que ele não quer mais estar, que ele não quer mais fazer parte da família. Eu não quero mais, ok? Versículo 17, Jesus está dizendo que se torne público aí então essa decisão desse irmão. Porque pode acontecer, já aconteceu de pessoas, inclusive aqui nessa comunidade, assim, eu não quero mais, pastor, eu não quero mais seguir, eu não quero mais fazer parte, eu não quero mais ser da família. Não só no sentido de eu quero ir para uma outra igreja, mas como eu não quero mais fé, eu não quero mais viver isso. E aí, sim, ela se torna coletiva, se torna pública. E aí esse público aqui, queridos, é para a igreja, é para aqueles que são corpo. Então quando passar por essas etapas, aí depois, se essa pessoa não quiser mais nada, aí é entre ela e Deus. Aí é entre ela e Deus. Não é mais da família, mas presta atenção nisso. Não é mais da família, mas nada impede de você continuar amando, respeitando, cuidando. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Você nunca me viu, e espero que nunca me veja, nunca me viram aqui nessa igreja expor o pecado de alguém. Eu nunca fiz isso, que eu já vi, já presenciei. Pessoas que levam uma pessoa para reunião de diretoria, de assembleia, e esculacham, leva lá para frente, faz a pessoa contar o pecado. Isso não existe, isso aqui na Bíblia, isso aqui não existe. Isso aqui eu não consigo ver isso daqui, você nunca vai me ver expondo o pecado de alguém. Eu nunca vou citar aqui em púlpito, em mensagem, e nem vou expor alguém, porque não é isso que se faz. Esse tornar-se público não é jogar na rede social, isso aqui não é tornar-se público, não é jogar na frente de todos, é tratar no corpo, na liderança, na comunidade, visando, mesmo que o outro não queira mais fazer parte da família, visando o bem, o respeito e o amor dessa pessoa.
Porque, queridos, prestem atenção nisso daqui. Eu sei que é difícil para alguns entender, mas nem todos que estão na igreja são da igreja. Nem todos que dizem estar em Jesus estão em Jesus. Nem todos que se dizem, eu sou dessa família, são dessa família. Então, duas coisas que eu queria que você saísse dessa noite, gravadas no seu coração. Quando você estiver diante do pecado de um irmão, olhe para o irmão. Olhe para o irmão. Você não tem que olhar, olhe para o irmão e não para o pecado dele. Cuidado, pois essa posição pode se inverter um dia. Use a misericórdia, use de graça e use de compaixão. E se eu posso me alegrar, e posso dizer aqui com o meu coração em paz, de pessoas que chegaram aqui na nossa comunidade, algumas que se separaram, outras que foram excluídas das suas comunidades, pessoas que admitiram, que caíram, que erraram, e aí que chegaram aqui e se sentiram acolhidas, se sentiram amadas, sentiram que pertencem a essa família. Presta atenção nisso, querido. Nós aqui na CB Vida, nós não fazemos gestão de pecado alheio. Nós tratamos irmãos e irmãs. Nós amamos, nós cuidamos. Nós lutamos para que o outro que está no chão se levante. Porque também, uma vez ou outra, nós estamos no chão. E como iria negar que alguém fizesse parte dessa família, se o maior dos pecadores, que sou eu, faço parte dela? Aqui tem espaço para todo mundo. Só para quem não quer fazer parte da família, porque aí não faz sentido. Mas se você quer fazer parte da família, nós estamos de braços abertos para te receber, porque essa família não é minha, essa família é de Cristo. Quem sou eu para dizer que você não pode? Em Jesus, na família dele, sempre há espaço para mais um. Talvez você esteja distante, talvez você já fez parte de uma família, mas não faça. Eu quero te convidar a você fazer parte de uma família novamente, a sentir esse lugar de pertencimento. E se você também, segunda coisa, faz parte dessa família, permita-se ser cuidado. Essa semana nós conversamos sobre Tiago mais uma vez, e o texto lá de Tiago 5 vai falar sobre irmãos, confessem os seus pecados uns aos outros. Partilhem das suas dores, dos seus medos, dos seus anseios. E quando há esse ato de se confessar, de entregar isso, os nossos pecados são curados, nós somos libertos, os nossos pecados eles perdem forças, as correntes que nos aprisionam, elas vão sendo quebradas, elas vão sendo derrubadas, porque a multidão de pecados ela é ocultada sobre o amor. E o amor perdoa uma multidão de pecados. Terceira coisa, entenda, para você que faz parte dessa família, aprenda a perder pessoas. É triste, mas é uma realidade. Tem gente que vai para uma outra igreja, graças a Deus, pelo menos foi para uma outra comunidade. Às vezes foi pelos motivos errados. Como eu mesmo disse, que a gente troca hoje de igreja como a gente troca de roupa. Ou troca de relacionamentos, de movimentos, enfim. Mas também estou dizendo que às vezes nós vamos perder algumas pessoas que vão dizer, eu não quero mais. E nós precisamos aprender essa triste realidade de alguém ouvir, eu já ouvi isso já me entristeceu muito, e sempre me entristece como pastor, dizer, pastor, eu não quero mais. E a minha fala é, ok, que o Senhor te guie, que o Senhor te abençoe,
que você seja muito feliz, mas que você se encontre com Jesus. Essa sempre foi a minha fala. Então tem igreja que amaldiçoa, tem gente que proíbe as pessoas de ir na outra igreja, ou de visitar essas pessoas, de ser amigo, de levar em casa, ou de continuar sendo amigo. Mas aqui você nunca vai ver a gente amaldiçoando, dizendo que você está fora da cobertura, dizendo que você está aquilo. Não, é quem participa, quem quer. Essa família é de quem se considera irmão. Mas se você está aqui, se entregue, se doe por essa família. A CB Vida, ela jamais será perfeita. Primeiro porque o pastor dela não é. Os outros pastores, líderes, voluntários, membros também não são. Pois todos nós aqui pecamos. Mas o meu desejo é que Deus nos dê graça de tratar as pessoas com misericórdia. Irmão com irmão, que busca sempre a restauração, que não fica com partes de informações, mas que trata com o outro, que cuida, que responde com misericórdia. E grave isso que eu vou te dizer agora. Leve isso para a sua vida. Nunca dê um irmão para alguém devorar, só porque você não consegue o amar. Eu vou falar isso aqui de novo, mas escreva isso daqui, anota no braço, faz um rabisco, mas grava isso aqui que eu vou te dizer. Nunca dê um irmão para alguém devorar, só porque você não consegue amá-lo. Como que a gente faz isso? Quando a gente fofoca, quando a gente fala mal, quando a gente conta mentiras, quando a gente cria caso. Aí a gente vai e conta para alguém que não tem nada a ver com a situação. A gente dá o irmão para o outro devorar, só porque você está com raiva, está com ódio dele, você faz o outro também sentir isso. E o outro o devora. E você está com gosto de sangue na boca, porque você está vendo o teu ódio ganhando vida no coração do outro. Jamais faça isso. Isso não vem de Jesus. Isso é a condenação do inferno. Está com dificuldade de amar? Guarde isso para você. Ore, clame e vá resolver com ele, com ela, com este. Hoje é dia de ceia. Talvez não teria mensagem mais propícia do que essa para nós conversarmos hoje. Do que João 17. Quando Jesus ora pelos seus discípulos. E ele diz assim: minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer em nós, na nossa mensagem, quando nós formos um. Quando nós nos amarmos, nos respeitarmos, agimos com misericórdia, com compaixão, com cuidado. Deles a glória que me deste, meu Pai, para que eles sejam um, assim como todos nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que me estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e que estes saibam que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Hoje é dia de ceia.
A mesa está posta. E hoje é o último dia, e assim eu espero que seja, em que nós vamos celebrar as ceias distantes. A próxima, que vai acontecer no primeiro domingo de setembro, nós vamos estar aqui em comunidade. E eu tenho já um bom tempo, eu quero instaurar um novo jeito da gente ceiar. Na verdade não é um novo jeito, é o jeito que a igreja fazia naquele tempo. Uma festa, comida. E quem sabe, no decorrer aí dos próximos meses, nós possamos aqui montar uma mesa que cada um traga uma comida de casa. Um lanche, aquilo que o irmão melhor prepara. Porque é assim que a família se reúne no final do ano, não é? Aquela tia que faz o pavê, alguém que faz a carne, o outro traz a salada. E aí a família, a gente celebra na mesa, comendo, se divertindo, se alegrando com a presença do outro. Porque a gente fazia tanto tempo que não se via. E porque a gente, mesmo com as nossas diferenças, até com as distâncias, a gente se une. A gente sai cada um da tua cidade para a gente estar em família. E ceia é isso. Nós estamos em família, comendo, bebendo, se divertindo, se alegrando porque Cristo vive. E nós somos um em Cristo. E assim como eles, a Santíssima Trindade é uma em si só. E vivem em plena comunhão e harmonia entre eles em festa para a eternidade. Nós somos um com Ele também. Estamos em Cristo, Cristo em nós e Ele é a alegria da terra. E é por isso que nós comemos, bebemos, nos alegramos, porque não é apenas um ambiente de cumprir um ritual religioso, é um ambiente de celebrar com o meu irmão a alegria de Cristo no meio de nós, do Cristo que perdoa pecados, do Cristo que é misericordioso, do Cristo que é compassivo, do Cristo que nos enche de alegria e que nos dá vida eterna, não só para mim, mas para o meu irmão também. Hoje é dia, apesar de da distância, de celebrar com você, meu irmão, em casa. Você é importante demais para a minha espiritualidade. Estes que estão aqui comigo, eu amo vocês. Vocês são os meus irmãos. E eu só sou o que sou em Cristo porque estou com vocês aqui. E estou com vocês aí. Então vamos orar. Vamos dar graças ao Cristo pela bênção da unidade e porque naquela cruz Ele nos fez um, porque através do sangue do Cordeiro nós passamos de filhos bastardos para filhos adotados, para filhos redimidos, para filhos comprados pelo Pai a preço de sangue em Jesus Cristo. Então se una agora comigo em oração e venha celebrar o pão e o suco, o vinho, junto conosco mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela alegria de pertencer à tua família. Que hoje seja a noite da celebração da disciplina, de dizer e te agradecer, porque a minha espiritualidade ela só é tudo o que é porque eu tenho irmãos, porque o meu irmão me molda, o meu irmão me faz mais forte, meu irmão às vezes me dá dor de cabeça, mas eu não consigo viver sem ele. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E que em tudo o Senhor nos ensinou a sermos mais humanos, a agirmos em misericórdia um com o outro. E se no nosso mundo, ó Pai,
o homem devora o homem, nós em Cristo Jesus, nós restauramos pessoas, nós restauramos vidas, nós cuidamos de pessoas. Nos perdoe, ó Pai, pela negligência, a começar por mim. E nós oramos também, ó Pai, por aqueles que um dia foram da família, mas estão longe, que disseram em algum momento, eu não quero mais fazer parte. Que esses sejam constrangidos pelo amor, que voltem para casa, que voltem para a família, que voltem para o lar. E que aqui nesse ambiente dessa igreja seja instaurado um ambiente de acolhimento aqui, de amor, reciprocidade, um ambiente de perdão de pecados, um ambiente de restauração e um ambiente de libertação. Obrigado pelo pão, que simboliza o teu corpo, que foi moído naquela cruz por nós. E obrigado por esse cálice, teu sangue, que derramado naquele madeiro chegou até nós e nos livra de qualquer ameaça da morte. E assim, que a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho, o teu consolo possam estar sobre nós, sobre a tua igreja espalhada por toda a terra e pela CB Vida aos membros dessa família, onde cada um destes estiver. É assim que oramos, no nome santo de Jesus. Amém. E eu vou pedir para que você pegue do pão então, e você coma junto comigo agora. E também, para você se juntar comigo com o cálice, e beba junto comigo agora também. Amém. Eu queria só reforçar algo. Duas coisas. Primeira, mais uma vez, a nossa campanha de arrecadação de cestas e de itens de inverno, colchões, travesseiros, cobertores, aquilo que você possa doar, ou até mesmo a tua contribuição financeira. Tem algumas instituições que nós estamos ajudando como igreja essa semana, que estão abrindo, são igrejas, são galpões que estão abrindo os seus espaços para que as moradores de rua, pessoas que estão em vulnerabilidade social, que estão à margem, possam dormir num ambiente aconchegante. O pessoal tem montado kit e tem sido um movimento muito bacana. Então, incentivar você, pedir para colocar mais uma vez o QR Code aí. Se você quiser fazer uma doação específica para essas áreas, você acrescente no final 0,10 centavos. Se você vai doar R$50, acrescente mais 10 centavos no fim e a gente vai saber que a tua transferência é destinada a isso. Se você vai mandar via nossa conta, você precisa mandar para a gente, por favor, o comprovante da tua transferência. Se você vai fazer pelo via PicPay, não precisa. E eu tenho certeza que você fará parte da vida dessas pessoas, desses irmãos que estão passando por um tempo complicado. Não só apenas pelo frio, mas a questão também das cestas. Nós continuamos arrecadando as cestas. Quem tem frio precisa ter pressa, e quem tem fome, pressa também. Tem pressa. Então participe junto conosco desse movimento. Lembrando vocês também, agora nós temos com o mesmo formato, mas com um novo nome do nosso encontro de quinta-feira, para a nossa live. É o Talk, que é conversa, é a nossa roda de conversa. Então, Talk é o nosso novo encontro e que nós já encerramos a carta de Tiago e vem novidades por aí. Vão vir alguns encontros temáticos bem legais, alguns temas que você precisa acompanhar, estar junto conosco e fazendo parte daquilo que está acontecendo na nossa vida da comunidade. E também estamos estudando abrir
O Talk, a partir desses momentos em que nós estamos retornando gradativamente com as nossas celebrações, como no dia 15 de agosto, nós temos a viabilidade de também abrir o espaço da quinta-feira à noite para quem quiser participar presencialmente. E claro, vem muitas novidades aí por aí, tem o Café Conexão, tem Encontro dos Jovens aí que em breve nós teremos, entre outras ações, a volta do hangar, que é a parte de cursos, tem coisa nova vindo aí para o futuro da nossa comunidade. Então, faça parte de tudo aquilo que está acontecendo, se envolva, esteja junto e conectado com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.